Olá pessoal, estamos gravando mais um vídeo com o intuito de divulgar mais informações relativas ao Maranhão, a um estado tão rico em história e em geografia que ainda é pouco estudado. Nesse vídeo especificamente eu quero abordar questões relacionadas à balaiada, mas direcionadas para o Negro Cosmo. O personagem mais icônico dessa revolta popular do Maranhão. É o seguinte, muitas pessoas confundem ou associam a imagem do Negro Cosmo a um líder da balaiada, do movimento balaiada. Mas na verdade é o seguinte, a balaiada ela foi um resquício ainda daquele desconforto causado pela adesão do Maranhão à independência do Brasil, né? Porque nós sabemos que o Maranhão, durante todo o período colonial, o Maranhão era mais ligado a Portugal do que ao resto do país, ou seja, do que a sede administrativa, Salvador e posteriormente ao Rio de Janeiro. Quando o Brasil resolve declarar independência em 1822 e o Maranhão adere a essa independência em 1823, inclusive em Itapecuru-Mirim foi o primeiro local do Maranhão a aderir a essa independência, então surgem dois partidos políticos, os cabanos, que eram liderados por pessoas de origem portuguesa e até na maioria das vezes por portugueses erradicados no Maranhão, e os bentivis, que eram liberais e já tidos como brasileiros, né? Então, os cabanos queriam manter ou retomar o controle português sobre o Maranhão, os bentivis queriam manter essa liberdade. Naquele período, não existia a figura do prefeito, existia o presidente de Câmara que funcionava como chefe do Poder Executivo. Então o que acontece? Em 1838, o governador da província assinar a lei dos prefeitos, ou seja, ele cria um cargo de prefeito de indicação do governador da província, ou seja, causa uma insatisfação política geral nas comunidades, né, locais. Por exemplo, aqui em Itapecuru-Mirim, que passou a vila em 1818. Então, o presidente da Câmara da época, que era o vereador mais votado, seria o chefe do executivo. Então, com isso, com essa lei dos prefeitos, o governador causou essa insatisfação. Então, começaram a pipocar pequenas revoltas de cunho político, partidários, né, em locais como Brejo, como em Anapurus, como em Caxias, como em Itapecuru, como em São Bernardo e outras regiões. Bom, nesse período, o Negro Cosmo, que foi capitão do mar da vila do Itapecuru-Mirim, ou seja, ele foi funcionário público daqui, ele se encontrava preso em São Luís por ter cometido um homicídio aqui em Itapecuru, que no livro da escritora Mundinha Araújo, Em Busca de Dom Cosme Bento das Chagas, tem o nome desse indivíduo que foi assassinado, mas ela não esclarece o motivo. Bom, então a balaiada começou em 1838, basicamente, com essa lei dos prefeitos, e Negro Cosmo está preso. Outro fator fundamental da balaiada, que foi a disputa que ocorreu na Vila da Manga, né? Nina Rodrigues atualmente, né? Manga porque era um curral onde dava acesso aos gados, ao rio, lá em Nina Rodrigues. Então o que acontece? O Negro Cosmo estava preso. Em 1838 ele consegue fugir à balaiada Pipoca em Nina Rodrigues, por conta daquele advento que você já sabe, que é bem difuso. O Negro Cosmo é capturado em 1839 na Vila do Urubu, atual Timbiras, levado a São Luís, e lá mais uma vez ele consegue fugir. Quando ele consegue fugir, esse movimento de cunho político partidário e até revolucionário que tinha ocorrido em Nina Rodrigues, ele estava pipocando pelo Maranhão todo, até Colinas, Mirador. E o Negro Cosmo ele encontra um ambiente favorável, ou seja, para começar o seu levante. Então ele vem, né, subindo o rio Itapecuru, então ele invade as fazendas de Areias, de Santa Rosa, da Boa Vista, e começa a sublevar os escravos. Inclusive lá em Areias ele cometeu até um homicídio da Ana Rita Ferreira. E o que era isso? Invadia as fazendas e saqueava o que ele
dia, né? E libertar os escravos. Aqui em Itapecuru, o prefeito da vila notifica que há notícias dele insurrecionando os escravos lá no povoado Leixo, no povoado Santa Rita, e assim ele segue a sua marcha até formar o seu quilombo na Lagoa Amarela, segundo os registros oficiais, né, com mais de 3 mil escravos, no município atualmente de Chapadinho. Bom, quando o Duque de Caxias chega ao Maranhão, Luiz Alves de Lima e Silva, o que ele faz? Ele propõe aos líderes balaios, né, aos políticos, é claro, que deveriam entregar suas armas, pedir perdão ao Império, né, que ele representava a figura do Império, e assim todos os seus crimes estariam, perdoados. Mas, em contrapartida, eles teriam que capturar os escravos, né, fugidos do Negro Cosmo. E assim ele consegue, uma vez só, pacificar a província, entre aspas, e ainda colocar todos contra o Negro Cosmo. O Negro Cosmo, naquele ímpeto de tentar se manter vivo no movimento, né, de continuar sua luta por liberdade, ainda tenta se aliar ao Raimundo Gomes, mas não consegue, porque o Raimundo Gomes também aceita a proposta do Duque de Caxias e resolve ir para o Rio de Janeiro, mas acaba sendo morto, todo ele e sua família, no litoral Rio Grande do Norte, Pernambuco, por aí, Paraíba. Então, para o Negro Cosmo, né, o seu bando, né, não havia mais dúvidas, né, de que eles seriam capturados. Ele vem fugindo, né, após ter o seu quilombo invadido, vem fugindo, atravessa o rio Itapecuru e é capturado no povoado Salamantra, no que seria atualmente o município de Vitória do Mearim. De lá é levado para São Luís, de São Luís ele é trazido para Itapecuru. Em Itapecuru Mirim, ele é julgado e condenado em 5 de abril de 1842. O que é mais interessante nisso tudo é que o Negro Cosmo, durante o seu depoimento, ele declara que ele nasceu ingênuo, que era um termo latino para quem nasceu livre, que tinha aproximadamente 40 anos e que era natural de Sobral, do Ceará. Então, nesse aspecto todo, param algumas dúvidas. O que ele veio fazer aqui? Como que ele conseguiu o emprego dele aqui em Itapecuru Mirim, né? E se ele nasceu livre, ou a família dele tinha muitas posses, ou a mãe dele ou o pai dele foi alforriado, ou coisa do tipo, né? Outra coisa também que é importante salientar é que o Negro Cosmo ele era alfabetizado, sabia ler e escrever, apesar de não ser tão rebuscado, mas ele sabia, né? Dominava a leitura e escrita, que aquilo era muito incomum para aquela época para um negro. E outra questão, né, que essa é mais fácil de responder, por que ele foi levado para São Luís e condenado em Itapecuru Mirim? Porque esta era a localidade mais importante de toda a ribeira do Itapecuru Mirim, seguido de Caxias. Aqui se concentravam as maiores fazendas escravocratas do Brasil daquele período, a terceira década além do século XIX. Quando ele é condenado aqui em 5 de abril de 1842, ele é mandado de volta para São Luís para aguardar a possível graça do poder moderador do Dom Pedro II, mas ele não recebe essa graça. Então ele é trazido em setembro para ser condenado à pena última, que era o enforcamento em praça pública aqui em Itapecuru Mirim, para servir de exemplo. Aí a história apagou do mapa, né, histórico das pessoas o que foi feito com o corpo do Negro Cosmo após o enforcamento, se foi esquartejado, se foi jogado no rio, o cemitério que foi enterrado, e até se foi cremado ou algo do tipo, e até mesmo a data exata do seu enforcamento. Sabe-se que foi entre o dia 20 e o dia 25 de setembro de 1842, mas o resto foi totalmente apagado da história oral e escrita dos maranhenses, né? Ele foi transformado em um bandido. Então, essas questões ainda pairam, né, sem respostas, as pessoas não sabem, né? Para onde foi o corpo do Negro Cosmo? O dia exato do seu enforcamento, o que foi feito com o corpo dele, né? Ele era membro da Irmandade do Rosário dos Presos. Talvez a sociedade da época queria que ele fosse apagado definitivamente por medo do seu local de sepultamento virasse
local de peregrinação e até mesmo a sua data virasse data comemorativa, como acontece com o Zumbi dos Palmares. Eu fico até me questionando o seguinte, hoje em dia os movimentos de cunho quilombolas falam muito em liberdade, em igualdade de direitos, em resistência, né? E não há aquela valoração da imagem do Negro Cosme aqui no Maranhão, né? Principalmente aqui em Itapecuru. Muitas pessoas não sabem, não conhecem, não questionam isso. Outra coisa que é importantíssimo falar, que as pessoas também não entendem isso, é que o Negro Cosme ele foi condenado à morte não por fazer parte da balaiada, e sim por cometer insurreição de escravos durante a balaiada. Que era quando, segundo o Código Penal da época, um grupo de 20 ou mais escravos se ajuntavam para provocar ou causar uma revolução contra o sistema da época, ou seja, contra os seus senhores. Então, este foi o motivo da condenação à pena última, que era o enforcamento do Negro Cosme, juntado, né, com todo o reboliço da balaiada e aquele homicídio que ele havia cometido aqui. Então, pessoal, peço a vocês que compartilhem o vídeo, que comentem, que dê sugestão de outros vídeos e que ativem as notificações para que vocês recebam o vídeo e se inscrevam no canal. Até o próximo.